No estudo anterior, que nós iniciamos a nossa conversa um pouquinho sobre a nossa missão como povo de Deus, o nosso propósito como povo de Deus, nós vimos algumas coisas no texto de Mateus 9, 35 a 38. Nós iniciamos essa nossa reflexão. Nós vimos um fundamento para que nós possamos conversar, ter essa conversa aqui, que Jesus diz lá no Evangelho de João, que assim como o Pai o enviou, Ele também nos envia. Então, a nossa missão não é uma missão estranha ou diferente da missão de Cristo, mas nós herdamos a missão dele. Então, a forma que ele cumpria essa missão e buscava cumprir essa missão, também é a forma que nós devemos cumprir e buscar cumprir essa missão. No texto de Mateus 9, de 35 a 38, nós vimos algumas coisas já no estudo anterior. Primeiro, nós vimos que Jesus percorria as cidades e povoados, e aí nós descobrimos que nós não devemos ficar trancados em nossas casas ou em nossas igrejas, com nossa mãozinha para cima, dando glória a Deus simplesmente. Nós devemos ir ao encontro das pessoas. No segundo lugar, nós vimos que nós devemos ensinar as pessoas a respeito de Jesus e do reino dos céus. Ensinar, porque os falsos profetas e as falsas doutrinas e as falsas igrejas cristãs estão por todos os lados, e as igrejas não cristãs estão crescendo em todos os lados também. Então nós devemos ensinar a verdadeira doutrina do reino de Deus. Como Jesus ensinava, nós devemos ensinar. E Jesus também pregava o reino dos céus. Nós devemos pregar Cristo ao mundo. A pregação com ousadia, não simplesmente dos nossos púlpitos e para nossos membros, mas para o mundo. O mundo deve ouvir de Jesus Cristo. E nós vimos também que Jesus curava as pessoas de suas enfermidades. Nós devemos ser, como igreja, um povo que leva cura, que leva esperança, que leva uma nova vida para as pessoas do mundo. Eu queria ler com você, então, agora o versículo 36, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a nossa missão como povo de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para as multidões, não simplesmente para o povinho dele, para a igreja, para o povo que andava mais perto dele, mas ele olha para o mundo e vê pessoas aflitas, pessoas cheias de necessidades, pessoas cheias de temores, de angústias, e ele se compadece. Nós, igreja, se a nossa missão vem da missão de Cristo, nós temos que aprender com ele a olhar para o mundo, não somente para as nossas necessidades. É a nossa tentação hoje, o diabo tem nos tentado dessa forma, diante de coronavírus, desemprego, o teu dinheiro que diminuiu, e olhar apenas para as tuas dificuldades, e eu olhar para as minhas dificuldades, e tirar os meus olhos do mundo, e ver que o mundo sofre. E não estou dizendo do mundo cristão, mas do mundo ímpio, daqueles que estão ao nosso redor, da nossa cidade de Londrina, se você é de outra cidade, da tua cidade, do teu estado, do nosso país. As pessoas estão aflitas e nós precisamos olhar com o coração de Cristo, com os olhos do Senhor, olhar e ver as pessoas, olhar e ver a angústia delas e nos compadecer e nos dispor a fazer algo por elas, porque elas estão aflitas. Sim, você tem as suas aflições, eu tenho as minhas, nós temos as nossas lutas, os nossos temores, mas queridos, vamos confiar isto ao Senhor e não vamos negar o nosso chamado de socorrer os aflitos, os necessitados. Jesus vê as multidões e se compadece delas. Você sabe, em alguns momentos que Jesus se compadeceu, viu a multidão faminta e ele alimentou os famintos. Ele tinha pouco, mas o que ele tinha nas mãos, ele ora e os pães e peixes são multiplicados. Nós temos que nos compadecer das pessoas à nossa volta. E aqui diz que estas pessoas, na palavra de Deus, diz que elas estavam como perdidas, como ovelhas sem pastor. O mundo precisa de homens e mulheres dispostos a cuidar. É o pastor que leva a ovelha num local seguro para tomar a água. É o pastor que leva a ovelha segura num pasto seguro para pastar. Depois leva para um local seguro, de sombra, para um local onde o lobo não vai pegar agora aquele rebanho. Queridos, nós precisamos ser estes pastores. Muitas vezes nós estamos tão preocupados
com as nossas vidas, com as nossas dores, com o nosso trabalho. Que nós deixamos de cuidar, escute o que eu vou dizer agora, até das ovelhinhas que Deus coloca ao nosso redor, que são os nossos filhos. Nós colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar, o nosso dinheiro, a nossa conta bancária em primeiro lugar, os nossos afazeres, as nossas obrigações, e nós esquecemos que Deus nos dá o trabalho para nós cuidarmos das nossas ovelhas, que Deus nos dá a saúde para nós cuidarmos das nossas ovelhas. Então começa cuidando das tuas ovelhas, do teu rebanho mais próximo, mas abra os teus olhos também, expanda o teu horizonte com os olhos do Senhor Jesus, porque as pessoas, as multidões estão como ovelhas perdidas sem pastor. Elas não sabem aonde é o ribeiro mais próximo para ter uma água cristalina para beber. Elas não sabem onde tem um pasto adequado para elas. Elas não sabem qual é o local seguro onde o lobo, o devorador, não vai tirar-lhes a vida. Queridos, nós precisamos começar a nos importar, olhar para as multidões e nos importarmos. Independente das lutas e das tribulações ao nosso redor, se nós somos igreja verdadeiramente de Cristo, nós precisamos ver e nos compadecer e fazer algo a respeito. Nós somos povo de Deus, igreja de Jesus Cristo. Assim como o Pai o enviou, Ele nos envia. Então, queridos, vamos percorrer a cidade nesse sentido de ir ao encontro dos perdidos. Agora você está de quarentena, mas em nome de Jesus isso vai acabar. E nós teremos que percorrer as nossas cidades, os nossos povoados. Nós teremos que ensinar a verdade de Cristo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, ver os aflitos e fazer algo por eles. Que nós sejamos esta igreja que se importa, que vai atrás, que tem um coração que bate e que ama o próximo. O próximo, não somente o próximo que nos ama, que nos trata bem, mas o próximo que, apesar de nos ver como inimigos, precisa também ser cuidado, precisa também ouvir do amor de Deus, precisa ser consolado e precisa de um pastor, de uma pastora para cuidar, para trazer perto do coração e dar todo o cuidado. Sejamos esses crentes que se importam, sejamos estes que demonstram que Cristo é real, que o meu abraço é o abraço de Cristo, que o meu olhar compassivo é o olhar compassivo de Cristo, que as minhas palavras, o meu ensino, a minha pregação, são palavras que vêm direto do coração de Deus. E assim nós cumpriremos o nosso chamado como povo de Deus. Que não sejam as nossas lutas, as nossas preocupações diárias, que nos impedem de sermos agentes do reino dos céus. Que sejamos estes enviados por Cristo, no nome de Cristo, para a glória de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite. Amém.